Que a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo vivo, venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, esse tempo precioso que o Pai nos deu, mais um dia onde nós temos oxigênio, onde nós temos o ar que enche os nossos pulmões, onde nós temos tudo que é necessário para conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, graças a Deus. Deixa eu cumprimentar as amadas que já estão entrando. Dani, querida, Jesus te abençoe. Kênia, sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês, paz do Senhor Jesus. Estamos meditando no Novo Testamento. Muito alegre por poder meditar em escritura, nessas escrituras que são vida para nós. Meu Deus. Ivonete, seja bem-vinda também, querida. Hoje nós vamos meditar em 3 capítulos de Mateus, do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos meditar no capítulo 8, 9 e 10. Muita coisa pra gente aprender, né? Se eu fosse pegar cada detalhe e nós trouxéssemos aqui, né, meditações específicas e detalhadas, nós íamos ficar o dia inteiro. Não é o objetivo, então eu vou destacar algumas coisas. Eu sei que na sua leitura Deus vai falar também com você. E se você sentir no coração, me manda, me edifica também, amém? Vanilda, paz do Senhor Jesus, minha sogra querida, daqui a pouco estaremos juntas, se Jesus permitir. Chiquinha também entrou. Todas vocês sejam bem-vindas. Nós já vamos começar a falar sobre Jesus e seu ministério de pregação e de cura, de ensino. Mas antes nós vamos fazer uma oração, porque sem o Espírito dele, nada podemos fazer, não é verdade? Soraya, seja bem-vinda, Sossô. Vamos orar então? Senhor Jesus, tudo é por ti e tudo é para ti. E o que seria de nós sem ti, Jesus? O que seria de nós sem a tua obra na cruz? O que seria de nós? Porque sem o Senhor nós ainda estaríamos, Senhor, longe de Deus, fadados a um destino de inferno. E inferno é estar longe da presença do Todo-Poderoso, aquela a qual nós fomos criadas para habitar, Senhor. E nós somos tão gratos por tua obra na cruz, Jesus. Nós somos tão gratos porque mesmo sendo tão pecadores, o Senhor nos escolheu, o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. E o que seríamos de nós sem o Senhor? Ai de mim, como diz a tua palavra, ai de mim, se não for o Senhor, ai de nós. Espírito Santo, revela-nos. Só o Senhor pode nos trazer o entendimento de uma aplicação prática e individual. Cada um que vai ver agora, os que vão ver depois, só o Senhor pode. Só o Senhor pode explicar aquilo que nenhum entendimento humano, nenhuma lógica humana pode explicar. Aquilo que é espiritual, que só vem por revelação. E é esse entendimento que eu te peço, Espírito, que o Senhor faça na mente e no coração de cada um dos irmãos aos quais o Senhor levar essa live, no nome de Jesus. Bem-vinda, irmã Rose, bem-vinda, dona Piedade. Então hoje nós vamos continuar nossa leitura, né, do livro de Mateus e meditação. O livro de Mateus, lembrando que o evangelista Mateus, nós vamos ler sobre o chamado dele hoje, né? Um improvável, um pecador, um publicano que se transformou, né? Abriu mão de seu pecado e de todo o seu passado para viver uma nova história com Jesus, seguindo Jesus. E lembrando que o evangelho de Mateus, ele tem um objetivo. Ele quer mostrar para o seu povo, os judeus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é Deus encarnado, que de fato ele é aquele a quem eles tanto aguardavam. Então ele vai usar muitas referências do Antigo Testamento. Ele vai mostrar para o seu povo que aqueles a quem eles tanto aguardavam, aquele a quem eles tanto aguardavam, veio. E esse foi Jesus, né? Eu digo foi porque quando Mateus escreveu isso aqui, Jesus já tinha vindo em carne, mas já estava né, no céu com o Pai. Então o objetivo de Mateus era evangelizar o seu próprio povo. Então a ideia dele é mostrar como Jesus linka com cada uma das passagens do Antigo Testamento. Nós vamos ver inclusive aqui no capítulo 8, nós vamos ver Mateus mostrar a autoridade de Jesus. Oi, irmã Andréia, seja bem-vinda, minha querida. Tá em faxina, glória a Deus que você tá ouvindo, você tá aqui com a gente hoje. Para nós é uma honra ter você aqui, viu?
Então, gente, o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, Mateus quer provar para o povo dele que Jesus tem autoridade. Jesus tem autoridade sobre demônios, Jesus tem autoridade para curar pecado, Jesus tem autoridade sobre a natureza. Até o vento e o mar obedecem a esse homem que é Deus. Jesus tem autoridade sobre tudo, enfermidade, demônio, natureza, ele tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Essa é a ideia que Mateus quer trazer, inclusive ele vai citar Isaías com esse argumento de que Jesus veio para cumprir, né, o que os profetas diziam. Ele vai citar Isaías lá no versículo 17, porque Jesus estava curando muitas pessoas, e ele vai citar Isaías 53, né? Que é ali parte daquele trecho ali do servo sofredor, que vai falar que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Amém? Regina, seja bem-vinda. Hoje você entrou antes, que bênção, viu? Que bom ter você aqui conosco, querida. Então, vamos começar do capítulo 8, versículo 1. Deixa eu ver se esse fundo não tá alto aqui. A primeira coisa que a gente vê na primeira parte aqui do capítulo 8 é que um leproso se aproxima ali de Jesus e ele vai se ajoelhar, né, demonstrando essa reverência, essa adoração a Jesus. Ele vai se ajoelhar diante de Jesus e vai falar com Jesus: Senhor, ó, ele está reconhecendo a soberania de Jesus. Senhor, se quiser, pode me curar, pode me purificar, pode me limpar, né, dependendo da versão. Jesus, gente, estende a mão e toca nesse leproso e ele vai dizer: meu Deus, que resposta! Eu quero ser limpo. Uau! O que é importante a gente lembrar aqui, né? Deixa eu explicar primeiro, né? De fato, naquele mesmo instante, o leproso foi curado. Ele foi curado de sua lepra, ele foi curado de sua impureza, mas ele também foi curado da sua alma. Vamos explicar um pouquinho para a gente poder entender umas coisas que às vezes passa batido. Nós lemos lá em Levítico que o leproso não podia sequer andar perto de outras pessoas, que não aquela colônia de leprosos. Ele tinha que ir para uma cidade específica só para leproso. Lembrando que a lepra aqui era todo tipo de doença de pele, né? Hoje nós vamos ver que muitas dessas doenças, nós temos até o nome, né? Que é a hanseníase, que hoje tem cura, mas naquela época não tinha cura para a lepra, uma doença super contagiosa. A lei determinava que os leprosos ficassem afastados da sociedade. Se eles percebessem que a mancha melhorou, eles tinham que fazer todo um ritual de purificação e mostrar para o sacerdote, para que então o sacerdote, identificando que a lepra de fato foi curada, o leproso poderia voltar a viver em sociedade. Até então, o leproso tinha que ficar afastado. E olha, um leproso andar no meio da comunidade poderia custar a vida dele. Agora você imagina que um leproso soube que Jesus, que todo mundo estava falando que era o Messias, estava ali na cidade, e ele vai quebrar todas as regras. Gente, preste atenção, conseguir um milagre de Deus vai depender muitas vezes de um passo nosso. Muitas vezes não, todas as vezes de um passo nosso. Nós vamos precisar de um passo de fé. Nós vamos, como aquela mulher do fluxo de sangue, muitas vezes ter que enfrentar desafios grandiosos, como se arrastar. É o mesmo caso da lepra, é o caso da mulher do fluxo de sangue. Por quê? Tornava-se impuro as pessoas, né? Essa enfermidade tornava as pessoas que tocassem nelas impuras. E no caso da lepra, pior ainda, que poderia transmitir aquela doença. Mas aquele leproso, apesar desse diagnóstico de que talvez ele pudesse ser até morto por estar no meio ali da sociedade, sabe? Lembra quando deu Covid, aí todo mundo ficava julgando, porque uma pessoa pegou Covid e foi na casa do outro e passou Covid, aquele julgamento, quem que passou? Imagina que aquele leproso, as pessoas olhavam para ele e tacavam pedra, e xingavam, e falavam: fica longe. Mas apesar de tudo isso, por um ato de fé, ele se chega em frente a Jesus. A Bíblia diz aqui nessa versão, ele se aproxima de Jesus. Olha o perigo. E se ele for filho de Deus? E se eu morrer fulminado por causa do meu pecado? E se eu tocar nele e ele se tornar impuro? Só que, gente, nada pode deixar impuro aquele que é puro de natureza. Jesus não é afetado, Deus não é afetado pelo pecado, muito pelo contrário, a presença de Deus e a luz da sua presença afasta as trevas e impacta tudo ao seu redor. Então, quando aquele homem chegou na frente de Jesus, ele estava correndo risco de vida, mas ele tinha fé.
Ele se ajoelha, ou seja, um ato de adoração e de reconhecimento da soberania de Jesus e de quem ele era. E aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Ai, gente, eu vou falar uma coisa muito pessoal com vocês. Deixa eu só cumprimentar as amadas que entraram. A Bia que entrou. Bia, seja bem-vinda, querida. A Jéssica, minha amiga querida, também tá aqui. Jé, que bom estar com você aqui. Irmã Roselaine também conosco. Deus abençoe vocês. Eu espero que essa live edifique a nossa vida. Graças a Deus. Então, gente, uma coisa que particularmente mexe muito comigo, que na verdade tem um fundo de incredulidade, é aquele pensamento assim, ó: eu sei que Deus pode, mas será que Deus quer? Sabe assim? Não, eu sei que Deus pode curar qualquer enfermidade, mas e se Deus não quiser? Aquele leproso, ele chega para Jesus, mas olha só a fé dele: tu podes me curar, se tu quiseres. Quantas vezes, né, nós pedimos coisas para Deus e de fato, gente, não sendo a vontade de Deus, na sua soberania, nós vamos ouvir nãos que hoje a gente não entende, mas que no futuro a gente pode entender, ou talvez só lá na eternidade, e que tá tudo bem, ou que deveria estar tudo bem. Mas a pergunta é: será que nós cremos que Ele pode mesmo, ou nós estamos só dando uma desculpa? Ah, eu sei que Deus pode fazer, mas talvez Ele não queira fazer. Talvez seja só uma desculpa de incredulidade. Mas esse homem, ele chega para Jesus e fala assim: olha, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, eu tô aqui. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode. E aí ele escuta essa frase de Jesus: eu quero. Meu Deus, eu quero, meu filho. Não tem nada melhor do que encontrar aquilo que nós queremos e que estamos orando e estar de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que nós pedimos de acordo com a sua vontade, a gente já pode crer que já recebemos. Talvez não acessamos ainda, mas já é nosso, toma posse. O problema é que muitas das vezes a gente não recebe. O apóstolo Tiago vai dizer, né, na epístola, Tiago vai dizer: olha, nós não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites. É tipo assim: Senhor, me honra frente aos meus inimigos, me coloca no holofote e que todos sejam humilhados, que eu seja a mulher mais bonita, empoderada e rica do mundo. Tá, você está pedindo isso para quê? É para os seus próprios deleites? Então não bate com a vontade de Deus. Mas quando o seu pedido está de acordo com a vontade de Deus, é um pedido não apenas para o seu ego, tem propósito. Senhor, se o Senhor quiser, tu podes. E aí muitas vezes ele vai dizer: eu quero. Eu quero. E aí, gente, o mais lindo de tudo isso é que a Bíblia diz que Jesus diz: seja curado e fique limpo. E peraí, eu tô aqui, eu passo a parte que eu mais preciso. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Gente, Jesus tocou num leproso. As pessoas que tinham lepra, elas tinham feridas que não curavam, muitas vezes usavam aqueles panos que Isaías vai até chamar de trapos de imundícia, e ele era o símbolo de pecado, né? A lepra vai simbolizar a impureza, e a impureza vai simbolizar o pecado. Jesus vem com a sua mão santa e ele toca naquele homem, e aí ele diz: seja curado e fique limpo. Versículo 3. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse, antes dele falar, ele tocou. E aí então ele diz: eu quero ser limpo. No mesmo instante aquele homem foi curado da lepra. E aí Jesus vai falar com ele: não conta pra ninguém. Vá, apresente ao sacerdote, faz o que é certo. Não pule etapas. O que você precisa fazer agora? Você tá limpo, você foi curado. E o mais legal, gente, é que Jesus não curou só o físico daquele homem. Jesus curou a alma daquele homem. Aquele homem estava afastado da sociedade, não se sabe por quanto tempo. Mas aquele que é chamado o Filho de Deus toca nele. Sabe quantas vezes nós recebemos uma enxurrada de religiosos que vão diminuir outros, vão dizer: você não é digno. Talvez aquele homem dissesse: eu não sou digno nem de que ele me ouça, mas eu vou correr o risco de me ajoelhar diante dele. Ele não apenas ouve o leproso, ele toca no leproso e ele muda a vida do leproso, curando não apenas o físico do leproso, ele cura a alma do leproso.
Gente, a restauração que Jesus traz para nós, ela não é só uma restauração física, não é só uma restauração da alma, não é só uma restauração espiritual, que é a mais importante, mas é a restauração de um todo. Ele nos cura por completo. Amém? Eu não estou dizendo que todos nós vamos ser curados de todo tipo de enfermidade, depois nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que Jesus queria mostrar aqui, né, através do Evangelho de Mateus, nós vamos ver, é que Jesus é esse que vem para restaurar tudo. E talvez nós não vamos ser curados de enfermidades aqui nessa terra, mas com certeza, no reino vindouro, Ele vai nos dar um corpo transformado, onde não haverá mais morte, nem dor, nem doença, clamor, não vai ter nada, porque Jesus veio para restaurar toda a terra, não apenas as pessoas. Ele restaura até a criação, Ele restaura tudo. Ah, obrigada, Jesus, como esse Deus se preocupa com os pequenos, com os improváveis. Quantas vezes nós olhamos para esses marginalizados, esses que estão à margem da sociedade, os vulneráveis, e nós fingimos que não vemos, passamos de largo, mas o nosso Senhor Jesus não. E nós precisamos ser como Ele é. É interessante que Jesus fala para ele para não contar para ninguém, né? E eu já ouvi muitas pessoas falar assim, isso era uma estratégia de Jesus. Ele falava para não contar porque ele queria que contasse. Eu não consigo ver o meu Jesus assim, tá? Tipo assim, eu vou fazer uma estratégia aqui, porque se eu falar para ele não contar, aí que ele vai contar mesmo. Não, eu creio que, assim como nós falamos ontem, nosso sim deve ser sim, nosso não deve ser não. Se Jesus falou que não era para contar, é porque de fato Jesus esperava que ele não contasse. E se isso chegou até nós, e aí tem várias maneiras de explicar por que isso pode ser assim, mas uma que eu achei interessante o irmão falando, que eu tava vendo hoje no Bíblia, depois eu mando o comentário dele lá no grupo, gostei demais de ver o comentário dele. Ele vai falar uma coisa interessante, é que o ministério de Jesus não era um ministério de cura. Jesus curava as pessoas por causa da compaixão dele, mas Jesus não veio para curar. Porque não faria sentido o Deus eterno separar 3 anos de todo o Cronos, desde a criação do mundo até o fim da terra, 3 aninhos, e curar essas pessoas dessa época. Não era o objetivo de Deus curar. O objetivo de Jesus era a morte e expiação do pecado de toda a humanidade, antes, durante e depois da vida dele. Então o objetivo principal de Jesus era trazer a mensagem da nova aliança e cumprir o seu chamado na cruz, morrendo e ressuscitando pelo poder do Espírito. Esse era o chamado de Jesus principal, só que ele se compadecia, gente. Ontem eu chorei por causa de uma questão de uma pessoa, e enquanto eu chorava, Deus falava comigo: você está vivendo o que você falou hoje na live, que é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E a Bíblia diz que nós devemos chorar, né, uns com os outros. Será que nós temos olhado para as pessoas com esse olhar de misericórdia? Ou será que a gente só chora quando os nossos planos são frustrados? Será que eu só choro quando eu não alcancei meus sonhos, não alcancei o meu objetivo? Ou será que a gente consegue se compadecer da dor do outro? De orar por mães que estão sofrendo em hospitais, de orar por pessoas que estão morrendo em seu pecado. Jesus falou: se você chora por causa do pecado, se você chora por causa da injustiça, eu te digo, você vai ser consolado. E essa é a minha esperança. Mas nós temos que mudar essa mente. Então, voltando aqui, Jesus falou para não contar para ninguém, porque o objetivo de Jesus não era alcançar todas as nações da terra ali, virar uma multidão incontrolável em Jerusalém. Na verdade aqui ele estava em Cafarnaum, ali na Galileia, para que ele curasse as pessoas. O objetivo de Jesus era pregar essa mensagem, né? Preparar os seus discípulos que depois iriam em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eu vejo assim, esse é o objetivo de Jesus, de falar para ele. Outra coisa que eu acho interessante é Jesus falar assim: agora você vai e faça o que é necessário. Você vai ao sacerdote, vai cumprir a lei, que é apresentar lá o sacrifício, fazer todo o ritual de purificação. O que eu entendo com isso? Tem uma parte que cabe a Jesus, que é o impossível. Mas tem coisa que é a nossa parte. Tem coisa, gente, que cabe a nós fazer. Não adianta eu esperar Deus fazer o impossível e o possível também, porque o possível cabe a nós. O Luciano Subirá sempre fala que o pai dele falava sobre isso com ele. Jesus vai falar para Lázaro assim, ó, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele fala de longe: removam a pedra. Jesus não ficou lá: pode deixar que eu vou resolver isso aqui. Não, o que cabe ao homem fazer, o homem faz. Então tem coisas que nos cabem, tem processos que nos cabem, tem cuidados que nos cabem.
Não adianta, né? Hoje nós lemos aqui na leitura que quando a gente chegar lá, né, em certas situações, o Espírito Santo vai nos dar a palavra. Não quer dizer que eu vou chegar aqui sem preparar o estudo. Até postei lá no grupo, a Valnice Milhomens falando, cabe a nós armazenar. Eu leio a palavra, na hora que eu preciso, o Espírito Santo me lembra, ele não faz brotar do meu cérebro. Por quê? Porque tem uma parte do processo que cabe a mim. E aquilo que é espiritual e sobrenatural, eu deixo Deus fazer. Então, não pule etapas. E aí, nós temos um caso lindo onde Jesus fica maravilhado, que é de um romano, um oficial romano, um centurião, que vai pedir a Jesus que vai curar o seu servo, né? E eu vou ter que andar mais rápido, porque já passou 22 minutos. Como é que eu vou fazer para falar 3 capítulos hoje? Vocês me ajudam aí. Mas é muito lindo o Novo Testamento, gente. Ai, Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Uma coisa que eu acho lindo no caso do oficial romano, eu vou destacar algumas coisas então para poder andar mais rápido. Gente, Jesus se maravilhou com a fé daquele homem. Quando a gente aprende a amar ao Senhor, uma coisa norteia o nosso coração. Como que eu posso surpreendê-lo? Sabe quando você ama tanto, você quer agradar seu pai, sua mãe, e aí você fala, como que eu posso surpreender? O que eu posso fazer? Quando você tá morando na casa da mãe, né? O que eu posso fazer hoje? Eu vou lavar o banheiro, só pra ela chegar e falar, você lavou o banheiro pra mim, filho. Sabe aquela coisa da filha adolescente? Sabe quando você ama tanto alguém que você quer dar um presente pra pessoa, só pra ficar olhando pra carinha da pessoa assim, e ver aquele sorriso, e porque você ama a pessoa, né, Deia? E ver aquele sorriso largo no rosto da pessoa, porque essa é a sua recompensa. Agora, quando você entende que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, que você vive agora uma vida para agradá-lo, tudo que você quer é tirar um sorriso do rosto dele, é maravilhá-lo. Isso é adoração, é entregar para ele o melhor a ponto de subir um perfume que agrada as narinas dele. E aí, quando a gente entra nesse evangelho onde você tenta agradar a Deus, você quer agradar a Deus, é interessante que na Bíblia só apenas 2 vezes a gente vê que Jesus se maravilhou. A Bíblia fala assim, Jesus se admirou, Jesus se maravilhou 2 vezes. Uma das vezes é com esse oficial romano. Jesus se maravilhou da fé desse homem. Sabe qual que é a outra vez que Jesus se admira e se maravilha? Quando ele volta para Nazaré e ele percebe a incredulidade do seu povo. E a Bíblia diz que Jesus se maravilhou da sua incredulidade. Deixa eu achar onde que tá aqui, porque eu não tinha anotado. Cadê? A incredulidade. Maravilhou-se da sua incredulidade, Nazaré. Deixa eu só achar aqui, gente. Mateus 13, 54 ao 58. Deixa eu achar aqui para nós falarmos rapidamente. Jesus então foi rejeitado, né, lá em Nazaré, e aí todos se admiravam e perguntaram, todas as irmãs. Então Jesus disse, um profeta não tem honra, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade. Aí tem o versículo 58, por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas alguns poucos milagres. Então eu vou ler na outra versão que fala maravilhoso, Marcos 6, do 1 ao 6. Versículo 6, ó, Marcos 6. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então, quando eu estava preparando essa mensagem aqui para hoje, o que Deus colocou no meu coração é: nós podemos maravilhar a Deus de 2 formas. Nós podemos chamar a atenção de Deus de 2 formas, deixando Ele admirado, maravilhado, impressionado com tamanha incredulidade ou com tamanha fé. Então, nós temos que escolher como que nós vamos maravilhar o nosso Senhor. Será que Ele vai encontrar fé em nós a ponto de abrir um sorriso e falar: uau, nunca em Pará de Minas, nunca em Mateus Leme eu encontrei tamanha fé? Ou será que Ele vai se maravilhar e falar: uau, depois de tudo que você viu, depois de tudo que você experimentou, você ainda não crê? Meu Deus. Daí depois termina de assistir. Tá bom, amada, vai com Deus, viu? Então, que nós venhamos maravilhar Jesus pela nossa fé. Uma coisa linda sobre esse centurião, gente, é que um centurião era alguém de muita importância, de um povo que dominava uma ralé.
Imagina que hoje, eu até li isso num livro do John Bevere que chama A Recompensa da Honra. Imagina que hoje um oficial muito importante do Trump foi para um dos países onde eles têm guerra e que eles dominam. Hoje não tem tanto isso, mas vamos falar na época do Iraque. Alguém que era assim de suma importância do exército dos Estados Unidos vai para uma cidade paupérrima que precisa dos Estados Unidos para sobreviver e que os Estados Unidos estão soberanos sobre ela. E aquele homem importante, rico, cheio de poder, ele vai se humilhar a ponto de reconhecer que um daqueles pobres vassalos é de fato o Filho de Deus. E ele vai se tornar discípulo de Jesus. Na série The Chosen é muito lindo isso, né? Falando sobre o centurião e mostrando o desenvolvimento, da maneira como eles colocaram. O fato é que aquele homem era muito importante. Mas ele se rebaixa para reconhecer a importância de Jesus. Ele honra Jesus. E é interessante porque no caso do leproso, Jesus tocou no leproso. Mas no caso do oficial romano, a fé dele foi tamanha que ele entendeu que Jesus estava, e o poder de Jesus estava além do tempo e do espaço. Ele, olha só a fé dele: eu sei que você pode curá-lo, mesmo sem estar lá. Uau, gente, Jesus vai curar de diferentes formas. Tem pessoas que Jesus curou assim, ó, momentaneamente, o caso do leproso. Tem alguns cegos que precisaram de uma segunda intervenção para uma cura completa. Teve aqueles leprosos que viram Jesus e Jesus falou assim: vai e se mostra ao sacerdote. Enquanto eles iam embora, eles foram curados. Ou seja, foi uma cura mais gradativa. Outras foram curas que aconteceram momentaneamente, outras foram curas com imposição de mão, outras foram à distância. Jesus faz o que ele quer. Uma coisa nós temos que entender: ele age pela fé. E quanto maior a fé, maior o sobrenatural. Aquele homem que era tão grande na terra reconheceu a grandeza de Jesus no céu. E por causa da fé dele, que falou que Jesus não precisava nem ir, ele entendeu de coisas espirituais profundas. E ele nem era crente, vamos falar assim, ele nem era judeu. Ele era crente porque ele cria. Eu quero dizer assim, ele nem fazia parte do povo escolhido da aliança. Ele era um romano. Mas ele tinha tanta fé que maravilhou Jesus a ponto de dizer: uau! Jesus ficou admirado e disse: em verdade vos digo que jamais vi uma fé como essa. Que o nosso coração tem esse desejo de fazer Jesus ficar admirado a ponto de dizer: uau, não vi essa fé. Não vi ninguém com tamanha fé. Oh Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, aumenta-nos a fé. Uma coisa linda dessa perícope, né, desse trecho aqui, é que Jesus vai falar assim: olha, vão vir pessoas de toda parte da terra, e no reino dos céus vão se assentar com Abraão, com Isaac e com Jacó. Por que é importante entender isso? Porque os judeus achavam que eles eram especiais e muitos acreditavam que só eles poderiam ser salvos por causa, né, de como eles eram especiais e o povo da aliança. Mas Jesus está dizendo: olha, vocês vão se surpreender quando chegar no reino dos céus, porque vai vir gentia de diferentes partes do mundo que vão se assentar com aqueles que vocês reconhecem os de maior importância do seu povo. Glória a Deus. Ele fala pro oficial romano, né, pode voltar para casa, porque da maneira como você creu, assim vai acontecer. Então nós vivemos de acordo com a nossa fé, tá? Os milagres que nós vivemos, as coisas que nós experimentamos em Deus, elas estão elas são proporcionais à nossa fé. E talvez você diga: tá, Lorena, então minha fé é pouca, eu preciso aumentar minha fé. Eu vou te dizer como que a minha fé aumentou esse ano. Por causa da leitura, meditação e estudo das escrituras, por causa de declarar as escrituras aqui todo dia. Vocês pensam que eu tô fazendo isso por vocês? Eu sempre falo isso, gente. Tô brincando, é muito bom servir a Igreja de Cristo. Mas como isso tem influenciado a minha fé? O declarar a palavra, o estudar, gastar com ela, gastar tempo com ela, tem mudado a minha mente. Um dia eu vou contar o testemunho de como foi esse ano para vocês. E, gente, Jesus é lindo, ele acalma a tempestade. Aleluia! Mas que a nossa fé aumente. Então, se a sua fé é pequena, é hora de se envolver naquilo que aumenta a sua fé. A leitura das escrituras, tempo de oração e o jejum vão aumentar a sua fé para que você possa viver milagres. Amém? Sem crer não dá para ver, gente. Crer para ver.
E aí a gente vai ver que Jesus vai curar muitas pessoas, né? A partir do versículo 14, uma nova perícope, Jesus vai curar a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre, né? Antigamente, gente, não tinha antibiótico. Uma febre podia ser fatal. Hoje em dia a gente está com febre, a gente vai no médico, eles observam a garganta, veem que tem placas e falam assim: toma um antibiótico, nós vamos matar essas bactérias aí. Eu não sabia que o antibiótico tem pouco mais de 100 anos que ele foi criado. Sabe o que é isso? É muito recente. Jesus e o seu ministério aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Naquela época uma febre podia matar. E matava, muitas vezes. Tinha até a praga, né, da febre, então eram muitas coisas desconhecidas, mas hoje o saber aumentou, né? O que não pode diminuir enquanto o saber aumenta é a nossa dependência. Porque agora eu não preciso tanto de Deus. Qualquer coisa eu procuro um bom médico, qualquer coisa eu tomo um bom remédio. Não, nós somos dependentes da mesma forma. A sogra de Pedro estava acamada. Jesus toca na mão dela, mais uma vez com um milagre de toque, e a febre vai deixar. Uma coisa que me chama muita atenção nesse trecho é que no momento em que ela foi curada, ela já se levanta e passa a servir. Porque quando nós somos curados, nós temos capacidade para ajudar outras pessoas. E é isso que Deus quer, gente. Deus quer nos curar, para que nós venhamos curar outras pessoas. Jesus quer nos curar. Porque a gente enfermo da alma, tem pessoas que não têm problemas físicos, mas tem problemas na alma. Como que a gente vai ajudar outras pessoas se ainda não fomos curados de traumas, de rancor ainda que brota do nosso coração, de ódio, de ira, de incredulidade, de impurezas, né? Então nós precisamos nos permitir ser tocados por Jesus, porque aí quando nós formos curados, vamos estar aptos. E nossa cura não é pra gente se gabar ou pra gente ganhar alguns anos a mais, não. A nossa cura é para que nós venhamos servir outras pessoas. As pessoas começam a levar ali todos os enfermos, e ele, com uma simples ordem, expulsava demônios, curava pessoas. E aqui Mateus vai citar o profeta Isaías no seu capítulo 53. Ele cumpriu o que está escrito lá, levou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E aí, o preço de seguir Jesus, versículo 18 ao 22, né? Um mestre da lei parece sincero ao falar para Jesus: eu quero te seguir. Mas Jesus, muito sincero, também vai explicar o preço. Olha, até as raposas, elas têm onde morar. Até as aves têm seus ninhos. Mas eu vou te dizer uma coisa: eu não tenho um lugar nem para recostar minha cabeça. O que é que Jesus está dizendo? Eu não posso te garantir moradia. Eu não posso te garantir que não vai ter oposição, que não vai ter dia difícil. Me seguir não significa privilégio, muito pelo contrário. Me seguir pode te fazer dormir no relento. Me seguir pode te levar a passar necessidades. Necessidades no sentido de o Senhor supre todas as nossas necessidades, mas de passar por dias difíceis, como Paulo vai dizer: eu sei passar fome. Também sei que quer ter um banquete, eu sei passar por desonra, e também sei que quer ser honrado, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Tentei tanto na força dos braços quanto a incredulidade, que Jesus aumenta a nossa fé, Regina. É o que Deus tem trabalhado comigo, sabe? Nesses dias também. Olha, não é na força do seu braço, não é porque você quer, né? Nós somos muitas das vezes como crianças mimadas, mas crescidas. A gente quer porque quer e vai quebrando a cara, até que o Pai nos ensine pela disciplina que não vai adiantar pelo nosso esforço, pela nossa habilidade. Nós vamos nos humilhar, reconhecer a nossa dependência e aí ver o milagre. Amém? Sobrenatural, que seja assim na sua vida, amada. E aí, então Jesus vai dizer: olha, eu não tenho aonde recostar a minha cabeça. E aí vem outra pessoa e fala assim: eu também quero te seguir. Outro discípulo diz: Senhor, me deixa primeiro sepultar o meu pai. E aí Jesus vai dizer: deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. É uma passagem um pouco complexa, mas assim, no geral, o que eu entendo? O que ele quer dizer? Eu quero te seguir, mas deixa meu pai morrer primeiro. Eu vou ficar com meu pai aqui e terminar, né, tal. E Jesus vai dizer: olha, eu só, né, vamos falar com o nosso entendimento. Eu só tenho mais 2 anos aqui. Você vai ter que entender o que é prioridade na sua vida. E agora não é tempo de ir e de ficar com seu pai até a morte dele.
Deixa que os mortos sepultem os mortos. E aí pode ser um entendimento de que você é reavivado pela palavra que eu tenho avivado o seu coração, né? Você está vivo agora espiritualmente. Deixa que as pessoas que ainda não foram avivadas espiritualmente, cuide também dessas outras que estão à beira da sepultura. Nesse sentido, olha, você agora foi iluminado para viver algo maior, e aí você deve deixar que as coisas naturais cuidem-se por si mesmas. O que é natural vai ser cuidado de forma natural. Eu estou te chamando para viver o sobrenatural e o espiritual. Então não é hora de ir sepultar o seu pai, né? Jesus ele falava muito sobre a honra, honrar pai e mãe. Ele vai citar esse mandamento, continua. Mas o amor a Deus, que é o primeiro mandamento, sempre deve estar acima de todos os outros amores. Jesus vai dizer, olha, vocês têm que me colocar como prioridade. E aí, então, porque senão, olha só, ele vai dizer, por exemplo, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada e não paz. Por quê? Eu vou honrar meu pai quer que eu continue na religião dele, meu pai quer que eu continue no candomblé. Não, você honra primeiro a Deus. Se a honra ao seu pai afeta a honra a Deus, você prioriza a honra de Deus. É igual o marido, nós honramos o nosso marido, mas se o nosso marido nos pede para fazer uma coisa que nós sabemos que Deus não se agrada, a honra a Deus, ela prevalece a honra ao meu marido, né? Então Jesus, ele não está dizendo que não devemos honrar os pais, não devemos honrar nossos maridos, mas nós devemos cumprir o primeiro mandamento primeiro, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amém? E aí acontece que Jesus, ele vai passar para o outro lado do mar, né? Ele vai lá para a região de Gadara. E aí o que acontece? Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava fazendo a pós-graduação, que eu desisti. Mas a única coisa interessante que eu achei que aquele professor horroroso me falou... Não, desculpa, eu tenho que ter ética. Aquele professor cujas ideias eu não concordava e nunca concordarei... aquele professor falou uma coisa que eu não tinha percebido, que Jesus ia enfrentar um demônio, na verdade vários demônios, uma legião de demônios na vida do gadareno, ou como Mateus vai dizer, na vida de 2 endemoniados. E o que acontece enquanto Jesus e os discípulos estão indo para lá? Uma tempestade. E eu achei tão interessante porque ele vai dizer assim, aquela era uma resistência espiritual, porque o diabo não queria que o barco chegasse lá. Jesus está vindo para o nosso lado, vamos fazer de tudo para esse barquinho não chegar. O que acontece, gente, é que a gente foca tanto no diabo, uma coisa que me irrita é quando nós crentes ficamos, porque o diabo está furioso, porque o diabo está levantando, porque o diabo está bravo, porque o diabo... Gente, Jesus está acima de toda a autoridade, no céu, na terra, no mar. Jesus... Ele venceu principado, potestade, hostes espirituais da maldade. Não existe demônio, príncipe das trevas, que tenha poder para impedir o que Jesus quer fazer. A única coisa que pode impedir o que Jesus quer fazer é a nossa incredulidade. Se nós não tivermos fé, se nós desobedecermos, se nós dermos brecha para o diabo, aí você pode ver que ele vai realmente fazer. Mas o nosso Senhor Jesus, ele está acima de tudo. Tudo. Eu não acho certo nós crentes ficar dando bola pro diabo, ficar dando ibope para ele. Nós sabemos que ele existe, não ignoramos seus planos, mas ficar falando que ele tá furioso, que ele vai se levantar, que ele tá se levantando, que ele tá fazendo... Não, meu Deus é soberano. Se Deus está permitindo que o diabo se levante, é porque ele vai cair e porque Deus vai usar o diabo de alguma forma. Assim como ele usou Nabucodonosor por um propósito, mesmo ele sendo um homem ímpio, Deus pode usar o diabo para os seus propósitos. E Deus usa o diabo para os seus propósitos. Fato é que o diabo tentou impedir que Jesus chegasse lá. Jesus estava como, gente? De boa, dormindo. Porque nada pode impedir o Filho de Deus de alcançar os seus objetivos. A única coisa que impediu Jesus de realizar milagres lá em Nazaré foi a incredulidade do povo. O diabo não. Aí o que Jesus fala? Aí começa a tempestade, os discípulos vão acordar Jesus. Fala, Senhor, nos salva. Nós vamos morrer, Jesus. Jesus acorda e fala, por que vocês estão com medo? Peraí. Versão Lorena oficial aqui. Peraí, vocês estão com medo de quê?
Por que vocês estão comendo? Seus homens de pequena fé. E aí ele vai repreender o mar. Vai falar, mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E por causa da palavra de Jesus vira uma calmaria. Aqueles discípulos ficam admirados e eles falam, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Ele não é qualquer homem, gente. É Deus encarnado. Nada pode impedir os planos e os propósitos de Deus. A pergunta que Deus faz para mim e para você hoje é, por que você está com medo? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Às vezes está nos faltando é ficar mais próximos do verdadeiro amor, que é Jesus Cristo, o próprio amor encarnado. E aí, como nada pode impedir a chegada de Jesus, Jesus chega à região dos Gadarenos. Uma coisa interessante, gente, é que Mateus vai citar 2 Gadarenos, né? Nos outros evangelhos sinóticos, nós vamos ver que tem um endemoniado, mas Mateus fala que tem 2. Tá, como que nós podemos resolver isso? Porque a Bíblia não se contradiz, a Bíblia é perfeita. Eu ouvi 2 estudos sobre, para mim os 2 são muito bem colocados, mas eu vou deixar para vocês escolherem aquilo que vocês acreditam que encaixa melhor. Vou começar com o primeiro. O Rodrigo Silva vai falar uma coisa que eu acho muito interessante, é que ele vai falar que 4 pessoas, pelo Espírito Santo, mas elas escreveram, né, o livro, os evangelhos pelo Espírito Santo, mas com o seu próprio viés. E uma coisa que acontece, gente, eu tenho certeza que já passou por isso. Aconteceu alguma coisa, um acidente, e aí você vai conversar com as testemunhas oculares. Uma fala assim, eu acho que foi a moto que bateu no carro. A outra fala assim, não, o carro bateu na moto. Na verdade, aí outra que estava em outra visão vai falar assim, não, o que aconteceu foi que o pedestre foi atravessar e foi desviado do pedestre, a moto bateu no carro. Então, a perspectiva, dependendo de onde a pessoa estava, é diferente. Mas uma coisa também que acontece muito é que a gente cria memórias. Às vezes na nossa cabeça, quem estava lá era... A gente fala assim, eu tenho certeza que foi aqui que aconteceu aquilo. Aí a pessoa fala, não foi não, isso aconteceu, foi em outro lugar. Não, foi aqui, eu tenho minha memória desse dia aqui. Até que alguém pega uma foto e fala assim, tá vendo que eu te falei que não foi? Aí você fala, uau. Uma vez eu vi um documentário da Netflix falando sobre a mente humana, e ele vai falar nesse documentário esse fato de que a nossa mente, ela tem essa capacidade de criar memórias. Tem uma moça lá que ela vai falar sobre o atentado que aconteceu nas Torres Gêmeas, e ela fala assim, eu tinha uma convicção de que eu via a fumaça da minha escola. Eu tinha essa memória de que eu olhava pela janela e que eu via essa fumaça. Só que o que acontece? Talvez ela viu essa cena depois em algum jornal, mas ela tinha essa memória. Até que um dia ela descobriu que a fumaça não chegou a passar na porta da escola dela, porque estava muito mais longe, a fumaça não chegou até lá. Então, os especialistas desse documentário, depois vocês assistam, que é bem interessante, Mente Humana do Netflix, vai falar que a nossa mente, ela pode criar memórias também, por causa de outras coisas que a gente vai tendo contato. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, que o Rodrigo Silva vai falar, é que os evangelhos, eles têm uma diferença de coisas periféricas, ou seja, nada que é importante. O que é importante? Jesus Cristo vive, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele morreu, ao 3º dia Ele ressuscitou, os seus mandamentos são Ele fez isso, essas coisas são fundamentais. Mas em dados periféricos, às vezes a gente vai descobrir certas discrepâncias. Talvez essas discrepâncias, elas só demonstrem a veracidade do Evangelho. Por quê? Por causa que nós, seres humanos, nós temos essa capacidade de enxergar de maneira diferente e de até criar memória por causa desses lapsos de memória. Então, o que eu quero dizer para vocês? Vai ter coisa que nós vamos ver em Mateus que vão estar um pouquinho diferente em Marcos. Por exemplo, Mateus fala que tinha 2 gadarenos. Marcos fala que tinha só um. E Lucas também, se eu não estiver enganado. Mateus fala que foram 2 cegos. Cadê os dos cegos? Versículo 27 do capítulo 9. Jesus saiu dali, 2 cegos foram até atrás dele gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós.
Então fala que é 2. Nos outros evangelhos sinóticos fala que é 1. Então tem outras coisas, por exemplo, tem uma cura de um cego, Jesus estava chegando em Jericó. A outra fala que ele estava saindo de Jericó. Essas informações são detalhes, não fazem diferença para a doutrina que nós precisamos ter. E talvez essas informações só provem a veracidade, da naturalidade de como os fatos eles vão acontecendo com perspectivas diferentes. Talvez por exemplo, Marcos escreveu o evangelho escutando de Pedro. Imagina que foi passando o tempo, olha, eu não lembro se era 2 ou se era 1. Eu acho que era 1 endemoniado que tinha lá, sabe assim? Essa é uma das explicações, tá? O Rodrigo Silva vai até falar assim que quando tudo é muito perfeito no relato de testemunhas, o promotor entende que aquele relato foi manipulado. Tipo assim, eu cometi um crime, eu pego todas as testemunhas oculares, eu compro elas e vou dar um relatório para elas. Você tem que falar essa frase: ele saiu às 14 horas, encontrou-se com Nanã e voltou a... Se todas as testemunhas falarem um relato idêntico, então aquilo é considerado falso. Porque é esperado que as testemunhas falem de maneira um pouco contradizente. Em alguns detalhes, eles vão falar de coisas diferentes. Tá? Então essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade que eu vi em outros estudos é que por causa dessa questão periférica, Marcos falou de 1 só porque quando ele ouviu o discurso, ele ouviu o Pedro falando de 1 só, mas Mateus estava presencialmente quando ele viu que eram 2. Então tudo de fato é verdade, tudo foi como aconteceu, como está escrito, mas pelo viés diferente de alguém que viu mais detalhes ou não, tá bom? Então Jesus chega até lá, ele tem daqui, segundo o escrito de Mateus, ele vê 2 homens possuídos por demônio, e ali esses homens eram perigosos, eram violentos, e eles começam a gritar, né? O diabo ali começa a falar, os demônios, que para Jesus não atormentá-los antes do tempo. E aí eles pedem para Jesus lançá-los ali na manada de porcos. E Jesus libera eles para a manada se precipita e os habitantes daquela cidade vão perder muito dinheiro, né? Aqueles donos dos porcos vão perder muito dinheiro. E por causa desse reboliço todo, lembrando que de fato os demônios foram expulsos e os homens que eram considerados violentos por aquela população. Imagina, gente, que tem um cara no cemitério, que todo mundo que mora ali perto do que Nossa Senhora de Fátima, aquele bairro lá, que todo mundo que passa perto daquele bairro sofre por medo, porque não pode passar lá, porque tem que passar longe, porque tem 2 caras violentos, que é muito perigoso, porque eles já fizeram tantas coisas, já importunaram tantas pessoas. Imagina que agora aqueles homens estão sãos, estão curados, eles estão como pessoas normais, lúcidas, mas as pessoas daquela cidade, elas não viram, o foco delas não foi a transformação do endemoniado ou dos endemoniados. Eles focaram naquilo que eles perderam por causa de Jesus, no sentido monetário. Eles perderam dinheiro e eles falam com Jesus: por favor, você pode ir embora. Gente, quantas pessoas procuravam que Jesus estivesse em suas casas, em suas cidades, mas aquele povo de Gadara, eles clamaram, eles suplicaram: por favor, vai embora. E nós muitas das vezes vamos ver pessoas assim, vai ter pessoas que vão querer Jesus e vão ter pessoas que vão expulsar Jesus, vai dizer: olha, nós não queremos você aqui, não queremos abrir mão de dinheiro, não queremos abrir mão dos nossos sonhos, não queremos abrir mão da nossa vida, não queremos ver cura nem milagre não, nós queremos as coisas do jeito que estão, não queremos reboliço e transformação. Isso é muito triste, né? Que não seja assim na nossa vida. E aí Jesus cura aquele paralítico, que é muito lindo, né? Em outros evangelhos vai falar que foram 4 pessoas que tinham uma fé tão linda, que queriam que seu amigo fosse curado. Então eles vão pelo telhado e aí eles descem o paralítico ali pelo telhado numa maca. Quando Jesus viu a fé daqueles homens, ele vai falar para aquele homem, o paralítico: se anime, porque os seus pecados estão perdoados. Talvez não era o que ele queria ouvir naquele momento. Eu quero andar, Jesus. Só que uma coisa que a gente vai entender, gente, é que mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Porque Jesus curou milhares de pessoas, mas sabe o que aconteceu? Todas morreram.
E o mais importante não era a cura física, porque um dia ia chegar a morte delas. Elas não tinham alcançado ali, não comeram do fruto da vida eterna, né? O fruto da árvore da vida. Então elas iriam morrer de qualquer forma. O mais importante era, depois do tempo decorrido de vida na terra, você alcançou a vida eterna. E isso se dá pelo perdão de pecados, por meio de Jesus. Então, Jesus está mostrando com essa questão aqui, quando ele fala, seus pecados estão perdoados, antes de curar o paralítico, ele quer demonstrar o que é mais importante. E mais importante do que a cura física é a restauração da nossa vida com Deus, né? A restauração do nosso espírito, que antes estava morto, por causa da nossa carne pecaminosa que vem de Adão. Agora, por meio de Jesus, nós recebemos um novo espírito, para termos acesso a Deus. Então Jesus fala, pode ficar animado, meu filho, anime-se, porque seus pecados estão perdoados. Só que, obviamente, os fariseus que estavam ali, as autoridades, elas começaram a pensar, quem que esse homem pensa que é? Que blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Eles não entendiam que Jesus é Deus. Ele perdoa pecados porque ele é o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo. Eles não criam em Jesus, então eles achavam que era uma blasfêmia. E Jesus fala assim, eu vou provar para vocês que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, quando ele faz uma cura miraculosa e faz com que aquele homem paralítico volte a andar. Ele diz, qual que é mais difícil? Dizer, seus pecados estão perdoados ou levante-se ande? Claro que hoje nós temos médicos, nós temos tratamentos, remédios, coisas assim incríveis, que podem curar de enfermidades que antes eram impossíveis. Só que o que é mais importante? Dizer para uma pessoa, levante e anda, você está curado da sua enfermidade física? Ou dizer para ela, seus pecados estão perdoados? É muito mais difícil perdoar pecados. E aí Jesus fala, para provar para vocês que eu posso perdoar pecados, que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. A multidão viu aquilo, ficou apaixonada. Eu imaginei eu lá, meu Deus. Por Deus ter dado tanta autoridade aos seres humanos. E aí a gente vê Jesus chamando Mateus, né? Em Lucas vai chamar ele de Levi, era outro nome de Mateus. Jesus chama Mateus, que era um cobrador de impostos, né? Já falei sobre ele aqui anteontem, sobre como Mateus era um improvável. Ele ainda estava lá na coletoria, quando Jesus vai chamá-lo para ser discípulo dele. Ele fala, siga-me. E aí Mateus vai, gente. A gente tem que entender que Jesus chama todos, mas poucos são escolhidos. Por quê? Mateus abriu mão de tudo. Ele abriu mão da sua vida passada, ele abriu mão do quanto ele roubava ou não, enfim, da profissão dele, ele abriu mão de tudo. Assim como Pedro, Tiago, João e André também abriram mão de todo o seu passado, da sua profissão, dos seus pais, né, do seu barco, da sua empresa, para começar o novo com Jesus. E obviamente que mais tarde ele foi comer na casa de Mateus, e obviamente que as pessoas do círculo de Mateus estavam ali. Então Jesus ele estava conversando com esses publicanos, ou seja, esses cobradores de impostos. E aí o povo pergunta para ele, como que os fariseus veem isso e perguntam para os discípulos, na verdade, como que o seu mestre come com pecadores? Gente, o escárnio da sociedade, pessoas que nós queremos distância, nós religiosos. Por que o seu mestre come com essas pessoas? E Jesus, ouvindo, vai responder, meus filhos, eu que acrescentei. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Né? Se eu estiver me sentindo mal aqui, qualquer enfermidade que vai necessitar de uma intervenção médica, eu vou procurar médico. Mas hoje eu vou passar longe no hospital, graças a Jesus, porque eu não preciso. O que Jesus está falando? Uma pessoa só procura um médico quando ela reconhece que precisa de ajuda. Quando ela reconhece que está doente. Se ela achar que ela é saudável, ela não vai precisar de médico. Os fariseus eram pessoas que achavam que eram saudáveis, que eles se justificavam por suas obras. Eles não se achavam doentes. Mas os pecadores, ali tendo contato com Jesus, reconheciam o seu pecado e eram transformados. Por quê? Porque eles entendiam que eram doentes.
Não quer dizer que Jesus andava com os pecadores e que eles poderiam permanecer no pecado. Não, a gente viu o preço do discipulado. A gente viu o Sermão do Monte. O que Jesus espera dos discípulos, dos ruiosos de Deus, dos filhos de Deus? É que eles sejam perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. Não quer dizer que Jesus andava com os pecadores, que aprovava o pecado deles. Mas Jesus alcançava os menores, aqueles que muitos rejeitam. E a pergunta é, nós como Igreja de Cristo temos alcançado os órfãos, as viúvas? Será que nós temos alcançado os que estão nos hospitais? Será que a gente está se preocupando com pessoas que estão sofrendo agora, passando por um tratamento de um câncer? Será que a gente está se preocupando com quem está na cadeia? Porque Jesus mandou a gente se preocupar com todos esses. Nós precisamos entender que Jesus se compadece do menor dos pecadores, ou do maior dos pecadores. Paulo vai dizer, dos maiores dos pecadores, de todos os pecadores, o maior sou eu. Uau! Quanto mais perto de Deus, mais você vê o tanto que você é pecador. Paulo já estava tão desenvolvido que ele podia ver o quanto ele era dependente de Deus e pecador. Jesus vai citar Oséias 6,6 quando ele fala, vocês vão entender, fariseus, o que está escrito. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Não adianta vocês virem com seus rituais, suas orações, seus jejuns e suas esmolas apenas para aparecer, porque não é o que Deus quer. Deus quer misericórdia, compaixão, justiça e bondade. E aí tem uma discussão sobre o jejum, né? Eu vou pular essa, gente, porque não dá para falar de tudo não. Mas é bem interessante Jesus falar assim, olha, é o tempo, eles não vão jejuar agora, mas vai chegar o dia que eles jejuarão. Deus espera que jejuemos. Vai falar sobre o odre velho, né, para o vinho velho, o odre novo para o vinho novo. Ou seja, para receber o novo de Deus, nós vamos ter que mudar também a nossa natureza, porque senão não dá. O novo não pode estar, né, com o velho. Jesus então vai encontrar o chefe da sinagoga. É muito lindo, né, Jairo. Lá na frente nós vamos ter mais oportunidade para falar de Jairo de novo. Mas muito rapidamente eu queria falar que Jairo, estudando sobre chefe de sinagoga, era como se Jairo fosse um pastor. O chefe da sinagoga, ele cuidava da sinagoga. Ele cuidava dos rituais que aconteciam, né? Então dos cultos, assim vamos dizer na nossa linguagem. Ele cuidava de quem que lia os pergaminhos, ou seja, quem vai dar a palavra, quem é o escalado de hoje. Ele cuidava daquilo que acontecia nas igrejas daquela época, que eram as sinagogas. Então ele era como um pastor. E a filha dele que estava morta, né? Aqui fala, ele vai dizer, minha filha acaba de morrer, nessa tradução. E aí o Senhor, então ele clama por Jesus. Mesmo ele podendo perder muitas coisas no judaísmo, crendo no Senhor Jesus, ele vai atrás de Jesus, porque só Jesus poderia ressuscitar uma menina. Mas uma coisa que é interessante é que imagina só que ele era um pastor, ele era um chefe de sinagoga. E aí Jesus, ele vai alcançar ele, só que no meio do caminho existe uma urgência. Ele precisa parar para atender a mulher do fluxo de sangue. Eu vou dizer só o que Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo isso, estudando, é que talvez o que Deus estava fazendo ali era curar o coração daquele chefe. Jesus, ele não desperdiça nada. Deus, ele trabalha com todas as coisas cooperando, assim, né? Juntamente para o bem daqueles que o amam. Então, ao mesmo tempo que Jesus quer nos ensinar? Aquele homem era um homem importante, mas naquele momento Jesus tinha uma outra urgência. O fato do chefe da sinagoga ter um líder, ter um título de liderança, não fazia que Jesus o tratasse com privilégio. Eu vou resolver o seu problema, Jairo. Crê somente. Não desanima, não. Tenha fé. Mas nesse momento eu vou resolver dessa mulher. Porque saiu o poder de mim, eu preciso curar a alma dela também. Tanto que ele também vai chamar essa mulher do fluxo de sangue de filha. Uma mulher afastada da sociedade. Imagina, enfraquecida, empobrecida, gastou todo o dinheiro, perdeu tanto sangue. Imagina a tristeza daquela mulher. E Jesus vai curar o corpo, mas ele também vai curar a alma dela, dizendo, filha, a tua fé te salvou. Então, sabe, porque ele era um pastor, Jesus não abriu mão daquilo que era urgência. E nós precisamos ter muito cuidado, porque tem muita honra exacerbada de pessoas que abrem mão de algo que é urgente, porque eu não posso falar não para o pastor, porque eu tenho que honrar minha liderança. Nós temos que honrar sim nossa liderança. Mas Jesus veio provar que há tempo para todas as coisas. E tem coisas que são urgentes e devem ser resolvidas com urgência, apesar do título.
Deus vai cuidar. Imagina que aquele homem tá assim, por favor, Jesus, eu sou o chefe, né? Ele não falava assim, mas imagina que ele pudesse dizer, eu sou o chefe da sinagoga e deixa essa impura aí, vamos resolver o problema da minha filha. Será que o problema da minha filha, da filha do pastor, não é mais importante do que da mulher impura? Jesus é tão compassivo, ele não tem quem é maior, quem é menor, ele tem a vontade dele, o tempo dele. E ele vai resolver tudo, mas vai resolver no tempo dele, não no nosso tempo, né? Jesus chega ali, as pessoas riram dele. Imagina, gente, se riram de Jesus, não vai rir de nós quando a gente fala das coisas de Jesus? Jesus chega lá e fala assim, não precisa desse cântico fúnebre não, porque a menina não está morta, ela está dormindo. Nossa, você não sabe de nada, esse homem está falando que ela tá... Imagina que riram de Deus. E se riram de Jesus, gente, vocês acham que não vão rir de nós quando a gente chegar falando, Deus falou comigo isso e isso? Vocês vão rir de nós, é doida. Mas depois todos viram que de fato ele estava falando era verdade, porque ele vai ressuscitar aquela menina, né? A notícia daquele milagre se espalha por toda a região. A gente vai ver a cura de 2 cegos, né? Que eu posso falar mais sobre eles lá na frente. Jesus também manda eles não contarem para ninguém. Jesus vai expulsar um demônio. Quando o partido foi levado a Jesus, um homem que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio. Rapidamente eu queria falar sobre isso aqui. Tem enfermidade, gente, que não tem uma raiz física apenas. Tem enfermidade que a gente passa por más escolhas alimentares. Tem enfermidade que são questões ambientais, né? A gente pega uma virose que a cidade inteira tá pegando. Mas tem enfermidade que vem por causa de demônio. A Bíblia está deixando isso muito claro. Tinha um homem que estava possuído por demônio. Por causa disso ele estava mudo. Tem aquela mulher que andava corcunda por 18 anos por causa de um espírito de enfermidade. Então nós vamos entender que tem enfermidade que a gente precisa repreender. Tem enfermidade que é remédio. Tem enfermidade que é tratamento, tá? A gente não pode dizer que toda enfermidade é demônio, mas tem algumas enfermidades que é cura e libertação, tá? Eu queria muito falar sobre isso. Nesse momento, quando Jesus expulsa o demônio e ele passa a falar, as pessoas, os fariseus começam a falar que como ele expulsa o demônio porque ele tem um trato com o diabo, ele tem um pacto com o diabo, com Satanás, né? Eles dizem, ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Ele expulsa demônios por Beelzebul, ou seja, ele tem um trato com Satanás e é por isso que ele expulsa demônios. Estavam chamando Jesus de endemoniado, tá? Inclusive Jesus vai falar assim, olha, se chamaram a mim de Beelzebul, quanto mais vocês, versículo 25 do capítulo 10. O mestre, ele nunca vai ser, deixa eu achar aqui, ó. O discípulo não está acima do mestre, tá, gente? Vocês vão fazer muitas coisas, mas não se esqueçam, vocês são discípulos. O discípulo nunca está acima do mestre, assim como o escravo nunca está acima do seu senhor. Mas para o discípulo basta ser como o mestre. Agora, uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros da família também serão chamados de nomes ainda piores. Ou seja, se Jesus foi confrontado, se Jesus sofreu oposição, se Jesus foi odiado, não esperemos menos do que isso. Tá? A gente não vem achar que a gente tem privilégios e regalias porque nós somos de Jesus, porque não é assim que vai acontecer, né? E no capítulo 10 Deus vai deixar isso bem claro. Uma coisa linda do final do capítulo 9 é que Jesus ensinava nas sinagogas e ia curando as pessoas, e quando ele viu as multidões, ele teve compaixão delas. Ele via aquelas pessoas como ovelhas desgarradas, sem pastor, desamparadas e confusas. E ele se compadecia das pessoas. Tem uma coisa que Jesus tinha, era compaixão. Ele não ficava só, gente, dá licença, eu não tenho tempo para vocês, porque eu vim aqui foi para ensinar o que eu preciso ensinar, porque daqui a pouco eu vou morrer. Não, gente. Ele se compadecia da dor do outro. E nós precisamos nos compadecer como nosso Senhor Jesus. E aí Jesus vai falar, gente, a colheita é grande, só que os trabalhadores são poucos. Uma coisa que não sai do meu coração é uma ordem que ele dá. Olha só, orem para o Senhor do campo. Orem para o Senhor da colheita, para que Ele envie mais trabalhadores. Jesus nos deu uma ordem. Deixa eu perguntar para vocês, 12 que estão aqui online. Vocês já oraram? Com qual frequência você ora para que Deus levante trabalhadores neste tempo para essa seara? Pessoas dispostas a cuidar de almas, a pescar almas, a fazer novas ovelhas, né? Que ovelha que faz ovelha.
pessoas que vão trabalhar na obra de Jesus. Eu não estou dizendo para encher igrejas embora a gente vai sempre se reunir, nunca vamos deixar a reunião. Eu não estou dizendo para encher a igreja de pessoas que cantam, de pessoas que tocam, não é isso. Jesus está dizendo, tem uma seara que é grande, tem muitas pessoas para serem alcançadas, mas tem poucas que se dispõem. Então, meus discípulos, orem para que Deus envie, orem para que o Pai envie. E isso passou a ser minha oração, principalmente a gente como líder da igreja, né? Por Deus, Jesus é o líder, a gente só ajuda ele. Eu falo, Senhor, envia o sem ver, porque a gente não consegue alcançar mais do que 20, 30 pessoas. Nós não damos conta de cuidar de tanta gente. Por isso que é importante que muitas pessoas se levantem, porque pessoas vão crescendo e cuidando de outras, crescendo e cuidando de outras, crescendo e cuidando de outras, até que existe uma grande e única igreja. Sem divisão, todo mundo com o mesmo intuito, de almas curadas, restauradas e em santificação para a salvação. Amém? Orem, peça a Deus, Senhor. Primeiro você pergunta, eu tenho sido a trabalhadora que o Senhor quer que eu seja? Depois você fala, Senhor, envia os trabalhadores. E aí no capítulo 10 nós vimos o chamado, né? Passou um pouquinho do horário aqui, mas o 10 eu vou mais rapidinho. Aí no capítulo 10 nós vemos os chamados dos discípulos, né? Na verdade a gente vê, né, a união aqui dos 12 e a lista desses 12 discípulos. Jesus vai chamá-los, vai dar autoridade para eles, assim como ele nos deu também, né? Ele vai dizer, olha, toda a autoridade me foi dada e eu vos dou a vós. Então ele vai nos dar autoridade para quê? Expulsar demônios, curar enfermidade, e todo tipo de doença. E aí ele vai aí aqui nós temos a lista, né? Quem são os discípulos? Simão, que também é chamado Pedro, e André, os dois eram irmãos, né? Tiago e João, que eram irmãos também, chamados de os filhos do trovão, né? E também tem Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o outro Tiago, esse é o filho de Alfeu, tem o Judas Tadeu, nessa versão só fala o segundo nome dele aqui, né? Tadeu, outro Simão, o cananeu, e o Judas Iscariote, que foi o traidor. E aí Jesus vai dar orientações para eles, olha, eu vou enviar vocês e vocês devem confiar no meu sustento. Vocês devem confiar que eu vou sustentar vocês. Vocês não precisam se preocupar, não precisam levar dinheiro, porque o trabalhador é digno do salário. Quando vocês chegarem numa casa, vocês saúdam aquela casa com a paz. Se aquela casa for digna, a paz vai entrar naquela casa. Se não for, ela vai voltar para vocês, ou seja, vocês não vão perder nada. Se chegar em algum lugar, não quiseram vocês, rejeitaram vocês, não se preocupa não, sacuda o pó daquela cidade, porque ela vai ser responsabilizada por isso, né? Vai ter mais vai ter mais rigor no julgamento delas do que até para Sodoma e Gomorra. Mas eu estou enviando vocês no meio de lobos. Vocês devem ser espertos como serpentes e simples como pombas, ou seja, fiquem espertos, sejam precavidos, sejam pessoas que eu até pesquisei sobre isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Fala assim, olha, sejam cautelosos e sábios como as serpentes, mas não percam a pureza e a integridade como as pombas. Então vocês vão ser pessoas que vão sim tomar cuidado com o mal, mas vocês também não precisam se deixar levar pelo mal. Vocês não têm que ser maus para se cuidar, não. Vocês podem ser simples como as pombas, vocês podem manter a pureza das pombas, no sentido de que nós não vamos ser bobos, no sentido de deixar que os lobos nos devorem, mas nós também não vamos deixar abalar pelo mal e sermos maus também. Nós vamos permanecer em pureza, amém? Jesus começa a falar daquilo que eles iriam viver, né? Eles iriam ser entregues em tribunais, chicoteados, iriam sofrer oposição, mas tudo isso era só uma questão de oportunidade para pregar para as autoridades. De fato, em Atos nós vamos ver isso acontecer. Não precisa preocupar, quando chegar lá o Espírito Santo vai te dar o que você deve falar. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente fica tão focado em nós mesmos, né? O que eu vou falar, como que eu vou... Nós precisamos entender que nós somos dependentes de Jesus e do seu Espírito. Versículo 22. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Persevere em meio à dificuldade e à tribulação. E aí Jesus começa a falar que eles não precisam ter medo, não precisam ter medo daqueles que matam o corpo, porque eles só podem matar o corpo, não alcançam a alma, mas a gente deve temer a Deus.
que pode acabar com o nosso corpo e ainda lançar a nossa alma no inferno. Ou seja, que nós não venhamos temer homens, mas temer a Deus, não procurar agradar homens também, mas procurar agradar a Deus. Aí falam, essa parte é tão linda, fala o valor que a gente tem diante de Deus. Olha, vocês não precisam se preocupar com nada, porque nada sai do controle de Deus. Nenhum pardal cai no chão se Deus não permitir. E vocês valem muito mais que qualquer pardalzinho. Ou seja, Deus sabe qual é a hora decretada da sua morte. Deus sabe que vocês dão conta de passar. Deus sabe da sua capacidade. Ele sabe da sua estrutura. Ele te conhece e Ele te ama. Se até os pardais, Ele sabe exatamente o momento que eles caem ou não no chão. Ele cuida desses pardais. Nenhum cai antes da hora. Se até os pássaros Ele alimenta. Aqui a Bíblia diz que Jesus vai dizer assim para nós: olha, Ele sabe a quantidade de fio de cabelo que tem na sua cabeça. Imagina que Jesus tem uma contagem, né? E daí Ele sabe quantos milhões de cabelo tem aqui. E eu vou arrancar um aqui. E aí, ó, arranquei um fio de cabelo. E na contagem do céu, Ele diminui um. O que Jesus está querendo dizer, gente? Que Deus é soberano. E Ele está no controle de tudo. E Ele nos ama. Ter os fios de cabelo contados quer dizer que Ele sabe muito bem. Ele nos conhece muito bem. Ele sabe cada detalhe de nós. E Ele nos ama. Jesus vai falar que vem trazer a espada e não paz. No sentido de que se você tiver que, para seguir Jesus, ser odiado pela sua própria família, você deve fazer isso. Jesus fala aqui sobre tomar a cruz, que é uma coisa muito séria, né? Porque a palavra cruz, gente, simbolizava maldição. Hoje cruz a gente vê como algo lindo, né? Porque a gente já entende cruz como salvação. Mas a palavra cruz naquela época tinha um significado carregado de dor e de culpa. Tem alguns estudos que falam que não podia nem falar a palavra cruz para crianças, para mulheres, porque era um palavrão falar cruz. E aí, imagina que aqueles homens ficavam ali nus. Eles eram espancados, machucados e depois pregados com prego no madeiro e expostos para que todos pudessem ver como eles eram pecadores e ladrões e assassinos e todo tipo de mal que qualquer homem que, né, fosse digno de uma cruz. E aí Jesus fala assim: se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que tomar a tua cruz. Meu Deus, eu imagino para a população, como assim? Tomar a nossa cruz. Isso simbolizava pegar a sua vergonha, pegar aquilo que simbolizava a morte para o seu próprio eu, para os seus próprios interesses, para o seu próprio corpo. Isso é o sacrifício vivo que Paulo vai dizer aos romanos que Jesus espera de nós. Que nós ofereçamos para Ele o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, eu não faço mais as minhas vontades, mas eu pego a minha cruz, me crucifico nela, minha carne, minhas paixões, para viver uma vida no Espírito. Para ter a vida, nós vamos ter que querer perder. E para ganhar, e se nós não abrirmos mão da nossa vida agora, nós vamos perdê-la. Para acabar, então, Jesus falando uma coisa muito linda sobre recompensa. Jesus fala: qualquer um que der um copo de água que for para alguém, porque essa pessoa é um dos meus seguidores, essa pessoa vai ter recompensa. E é muito lindo porque, gente, tudo que a gente faz tem uma recompensa. Até mesmo um copo de água fria para um seguidor de Jesus. Jesus está nos prometendo: não perderá a sua recompensa. Quem trata um profeta na qualidade de profeta recebe galardão de profeta. Ou seja, quando a gente trata alguém com honra, porque esse homem é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um discípulo de Jesus, é uma criança de Jesus, é um adolescente de Jesus, e a gente trata essa pessoa com honra, nós vamos receber o mesmo galardão que aquela pessoa tem. Imagina que você trata com honra um grande homem de Deus que pregou a palavra no mundo inteiro. Você vai receber o mesmo galardão que aquela pessoa por reconhecer Deus na vida dela. Falei até babar. Deixa eu mandar um beijo pra minha mãezinha aqui, que eu quase ia me esquecendo. Mamãe, beijo, obrigada por tudo. Que Deus abençoe a sua noite aí. Dona Leni, Deus abençoe a senhora também. Obrigada pessoal, todos que ficaram aqui até o final. Meu Deus, quantas pessoas. Tem 11 pessoas online aqui agora, né? Ficaram 12. Obrigada, Gé, minha amiga querida, por ter ficado até o final. Que Deus te abençoe, continue te usando poderosamente. A Kênia, desde o comecinho, né, Kênia? Assim como a Dani também, Deus abençoe vocês. A Chiquinha também. A Ivonete também, desde o comecinho. Vocês sempre apoiando.
Quem mais tá aqui que eu lembro? A Sossô tá aqui também, a Vanilda ainda tá aí, Vanilda. Deus abençoe vocês. Bia tá aí também. Me conta quem tá aqui pra eu poder dar um oi, porque meu Instagram não tá aparecendo mais. Todo dia é a mesma conversa, né? Obrigada por terem ficado até o final. Espero que tenha sido edificante pra vocês. Espero que eu não tenha falado tão rápido. Eu sou uma das únicas pessoas que não dá pra colocar o áudio no 2.0, senão não dá pra entender. Ai, Jesus, é tanta coisa pra falar. É tão lindo o Novo Testamento. Regina, Deus abençoe, Regina. Obrigada por ter ficado até o final também, viu? Beijo, Ivonete. Beijo, minha linda. Deus te abençoe. Rose, obrigada também por ter ficado até o final, querida. Deus abençoe você. Obrigada, Sossô. Deus abençoe. Amém, Jéssica. Amém, você também. Roselaine tá aí também, não tá? Deus te abençoe, Roselaine. A Déia teve que sair, mas obrigada também, Déia, por ter assistido, viu? Por estar sempre nos apoiando. Obrigada a cada uma de vocês. Vocês são bênçãos. Como é bom estar aqui com vocês, gente. É muito bom, né? Falar do Novo Testamento, Sossô. Deus te abençoe sempre também. Hoje estaremos juntas. É verdade, Bia. Por favor, chega lá, você me fala, viu? Que é você. Porque, gente, hoje nós vamos estar lá em Florestal, né? E o Senhor há de me capacitar e me dar a palavra na hora também, né? Vou preparar, mas no sentido assim, né? Que o Senhor me capacite. A gente vai estar lá levando louvor, a ministração da Ruth, com a Michelle também. E eu sei que o Espírito Santo vai conduzir todas as coisas. Como é enriquecedor esse entendimento. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Então, ó, beijo pra vocês. Pera aí, a Regina falou, é seu aniversário, Regina? Deus te abençoe, querida, feliz aniversário. Vamos orar pela Regina hoje, viu, gente? É aniversário dela, que Deus conceda muitos anos de vida e saúde e paz e prosperidade em todas as áreas. Amém, Bia, obrigada, querida, Deus abençoe. Mais um ano, Regina, que o Senhor nos sustentou, né? Se você chegou até aqui é porque Deus permitiu, que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. É o meu Pai. Deus abençoe, beijo e até amanhã, se Ele permitir. Tchau, tchau.